No episódio de hoje, a gente recebe a ativista social e símbolo do combate à violência contra a mulher, Maria da Penha. Peço que você engaje com a gente, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e, é claro, aproveita para se inscrever no nosso canal. Maria da Penha, Dona Maria da Penha, seja muito bem-vinda aqui ao Orbicast. Uma honra tê-la conosco. Obrigada, é um prazer também estar aqui. Vou começar só fazendo aqui um resuminho da história da senhora, só para introduzir aqui antes do nosso bate-papo. A gente chama de bio, né? Hoje tem no Instagram a bio, né? Vamos colocar aqui a sua biografia. Maria da Penha, nascida em Fortaleza, a cearense Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica bioquímica que se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica e familiar no Brasil, após sofrer 2 tentativas de assassinato que a deixaram paraplégica em 1983. Sua história inspirou a criação da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, considerada uma das legislações mais avançadas do mundo no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Atualmente, atua como conferencista, escritora, presidente do Instituto Maria da Penha, ampliando o debate sobre direitos humanos, igualdade de gênero e políticas públicas de proteção às mulheres. Tudo certinho? Tudo certo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu queria já deixar assim, um recado desde o início da nossa gravação, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, com um serviço, né? Inclusive, eu copiei e colei, viu? Porque eu mandei mensagem para o Instituto Maria da Penha e tem mensagenzinha automática lá. No WhatsApp. E é com a seguinte mensagem: as denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher são realizadas nos seguintes locais. Muito importante a gente dizer isso desde o começo: Delegacia da Mulher, Delegacia de Polícia Civil, Casa da Mulher Brasileira, Delegacia Virtual do Estado onde você reside, Central de Atendimento à Mulher, ligue para o número 180. Tem também aqui com o DDD 61 961 00180. Para urgências, ligue 190. É isso, né? Exato. Importante a gente já começar com essa informação de serviço para quem precisa. E aí, vamos começar falando do Instituto Maria da Penha, né? A gente conversou um pouquinho antes aqui de começar a gravar. O Instituto nasceu em 2009. Creio que recebe muitas denúncias. Se tem essa mensagem automática lá no WhatsApp, é porque muita gente procura, né, ajuda por meio do Instituto. E aí eu queria saber um pouco sobre esse trabalho e um pouco como é que a senhora, depois são mais de 40 anos aí de história, né, de vida, lei, missão, tudo junto. Isso. Né? Como é que é o dia a dia da senhora, o que é que a senhora tem atuado à frente do Instituto, falar um pouquinho do dia a dia de hoje. Bem, desde quando a lei foi sancionada, né, eu comecei a viajar pelo Brasil todo. Eu conheci o Brasil de norte a sul, né, porque havia um interesse de ouvir a minha história pessoalmente, através, né, do movimento de mulheres. E realmente eu fiz uma grande caminhada, inclusive por outros países também. Sim, Entendeu? não só no Brasil, como fora do país também. Fora do país. Mas hoje, assim, a gente tem uma equipe muito focada no Instituto, né? Muito comprometida. E nós temos aqui, aqui em Fortaleza, o nosso núcleo. E temos a sede, né? A sede. E em Pernambuco nós temos, né, também uma filial, vamos dizer assim, né, que trabalha também com outras políticas públicas, tudo integrado ao mesmo instituto, né? Então, da minha parte, eu participo de muitos eventos, a maioria deles online,
né? Que me dá um conforto, porque eu não tenho mais condições de viajar muito, né? E a maioria deles é online, através de vídeos, né? Entrevistas também online e atender assim a imprensa, como eu estou fazendo aqui, né? Estou aqui com você, com muito prazer, né? Para falar sobre a importância do Instituto. Qual a principal missão do Instituto, assim? Qual o principal trabalho desenvolvido lá, assim? Olha, por exemplo, nós focamos muito na educação, porque se sabe que nenhuma criança nasce machista, nem homofóbica, nem racista. Elas aprendem dentro da sua própria casa, né? Então, são crianças que observam dentro de casa e sentem na pele a violência do machismo dentro de casa, né? E levam isso para a sua vida adulta, né? Nós trabalhamos com a educação, então, através de vários focos. Um deles que está sendo trabalhado hoje, atualmente, pela SEDUC, né? É a Lei Maria da Penha nas escolas, onde, através de um projeto de um educador social, que é cordelista e cantor, ele leva a mensagem do que é a Lei Maria da Penha através da música e do cordel. Para as escolas do Estado. Do Estado. E qualquer outro Ceará, né? Do Estado do exatamente. Ceará, é um projeto que está sendo desenvolvido agora. Já esteve em outros estados e já esteve também em outras escolas aqui. E também é disponível para qualquer escola particular que se interessar, né? É o Tião Simpatia. Tião Simpatia? Tião Simpatia. A Rose e a Conceição de Maria, que é a nossa superintendente, são responsáveis pelo projeto nas empresas, né? Porque para que os empresários se conscientizem de que muitas vezes ele tem prejuízo na sua empresa, porque a mulher vítima de violência, ela não rende como deveria. E, além de ela ter mais faltas, né? Ela não ter concentração no seu trabalho, né? É importante também que haja uma conscientização para a empresa como um todo, né? Sobre os direitos da mulher em relação ao enfrentamento da violência. Hoje o Instituto tem um trabalho voltado para as empresas, para que elas entendam como podem dar um suporte para aquela mulher que está vivenciando essa situação. Às vezes, assim, por exemplo, se a empresa tem filiais em outro estado, né, isso aí facilita muito, porque essa mulher pode se afastar do local onde ela reside, né, ir para uma outra cidade, né? Isso aí é uma ajuda de grande valia, né? As Penhas Mirins é um projeto que começou quando o Instituto foi criado. Então, era o seguinte, a Lei Maria da Penha Cordal foi aprendida por crianças de 9, 12, 13 anos. E nos encontros, elas recitavam o cordel, intercalando. Por exemplo, eram 9 crianças e cada uma dizia uma estrofe, né? E ali conscientizava aquela comunidade, né? Para o local. Isso lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco. Inclusive, agora, essa semana passada, esse projeto As Penhas Mirins, ela foi premiada pelo Conselho Nacional de Justiça com um prêmio, não é? E no primeiro e segundo lugar. Houve esse prêmio e elas venceram. Então, já tem frutos aí, desde 2009, já tem frutos aí sendo colhidos ao longo dessa trajetória, né? Inclusive, esse grupo, As Penhas Mirim, vão agora para Dubai. Levando o projeto internacional, atendendo o pedido do mês de agosto, não é? Agosto Lilás. A gente vivenciou agora o Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher, né? Exato. Então, tem esse das empresas, né? Nós temos o PAMITê, que é um podcast, que também é desenvolvido em Pernambuco. E um dos primeiros programas também, junto com as Penhas Mirins, que foi
que foi trabalhado pelo Instituto e ainda é trabalhado, é o programa Defensores da Cidadania, né? Que são aulas, capacitação que o Instituto fez nas universidades, nas escolas, né? Na época, e que agora esse curso é dado online. DDDC, de defensores e defensoras e defensores do direito à cidadania. Maravilha, é isso, é o foco na educação para as novas gerações. Exatamente. E isso, assim, muito me orgulha, porque eu fiz a minha contribuição, mas a contribuição que o Instituto dá e dá continuidade, né? É dar continuidade. É dar continuidade às conquistas que as mulheres brasileiras, né, podem dispor. Eu fico assim pensando, como a trajetória da senhora, a pessoa se mistura com a trajetória da própria lei, né? Assim, a missão que a senhora abraçou realmente ao longo da vida, né? Nessas décadas todas, assim. Como é que a senhora lidou com isso, assim, é o seu nome, é a sua pessoa, mas ao mesmo tempo é aquela figura, é o símbolo, é a lei. Como foi para a senhora, inclusive na vida pessoal, né? Essas Marias da Penha, né? A lei, a pessoa, a missão. E o que eu mais, assim, me sinto realizada, assim, porque tem muitas Maria da Penha no mundo. Entendeu? Porque a gente sente, assim, assim, eu fico emocionada quando, onde eu vou, uma pessoa diz, eu fui salva pela sua lei. Isso é muito significativo, entendeu? E a gente vê o trabalho do Instituto, né? Que também, ao lado de outras instituições, né? Que trabalham a mesma causa, isso é muito emocionante. E estimula todas as pessoas a continuar nessa luta, porque a gente precisa desconstruir, né? Muito já poderia ter sido feita, porque as políticas públicas, você vê que tem muita política pública presente nas grandes cidades. Então, a mulher de uma cidade grande, ela tem onde buscar ajuda. E o que a gente se bate agora é a necessidade de a política pública estar em todo pequeno município, por menor que seja. Sim. Nós não estamos dizendo que aquele pequeno município vai ter uma delegacia da mulher, vai ter um centro de referência, vai ter políticas públicas que eu sei que não tem estrutura para comportar. Sim. Até porque a mulher, se tivesse a política pública visível no município, vai despertar, inclusive, curiosidade para a população de quem vai entrar naquele espaço. Sim. Não é? Sim. Então, aquela mulher, ela pode entrar no espaço sem dizer nada para ninguém, mas quando ela sair, todo mundo dos lugarejos já sabe que ela foi né, tomar uma decisão sobre a vida dela. Então, o que é que a gente pretende e está lutando por isso e espera que aconteça breve? Que em todo município, por menor que seja, tenha dentro da unidade de saúde o centro de referência da mulher. Sim. Por quê? Porque o centro de referência da mulher é uma política pública de extrema importância, porque a mulher ela é atendida por uma equipe formada por um psicólogo, o serviço social e um advogado. Certo? Então, adianta ainda mais. Nos pequenos municípios, eu acho que a equipe psicossocial da unidade de saúde tem que ser treinada para entender a mulher que chega, mas não conta da sua história. Sim. Mas, no entanto, ela chega várias vezes durante o mês para cuidar dos mesmos sintomas que levam a crer que ela está sofrendo violência doméstica. Por exemplo, ela chega com pancadas, com coxa roxa, quase quebra a perna, né? Marca de violência, entendeu? Muita depressão, nós estamos agora no Setembro Amarelo, né? Problema de depressão, tudo mais. Então, no momento em que essa mulher vai
a unidade de saúde buscar solução para as suas mazelas, essa equipe psicossocial, ela deve ter um preparo para identificar essa mulher como vítima. E aquelas mulheres que fazem parte daquela comunidade podem ser convocadas a ouvir uma palestra no final de semana, na unidade de saúde. Vamos dizer, toda sexta-feira a gente faz uma palestra para as mulheres que quiserem saber por que é que estão tão deprimidas, porque, né? Tudo mais. Sim. Aí o tema da violência doméstica vai ser abordado aí. É toda uma delicadeza para abordar, para trazer essa mulher a ter conhecimentos. A ter conhecimento. Imagino também que essa mulher talvez procure ali uma unidade de saúde para cuidar de uma marca, de algo mais... um braço quebrado. Tem vergonha. Né? Então, essa atenção de entender o que ela está passando, quando ela mesma não, ela não tem noção. Eu vou lhe dizer por que ela não tem noção. Eu não tinha noção de que eu sofri violência doméstica. Então, quando eu fui vítima de violência doméstica, que depois que foi descoberto tudo que até então tinha sido um assalto, né? Que foi descoberto, então, imediatamente, eu tive o apoio dos movimentos de mulheres daqui do Ceará, daqui de Fortaleza. Então, elas tinham já as organizações, né? Suas organizações de militância, e elas me deram apoio. Foram até a minha casa. E a senhora acredita que a senhora não identificou que a senhora sofria um determinado tipo de violência por falta de conhecimento na época, assim, de determinar isso é violência ou não é, né? Assim, de entender o que está acontecendo. Isso, porque, olha, eu não vi violência dentro da minha casa. Eu não vi história de violência com meus antepassados, né? Eu percebi na nossa rua tinha 2 casos de mulheres que sofriam violência, mas o que é que se dizia? Não sei por que que essa mulher grita tanto, né? Mas o problema é deles. Os vizinhos todos comentavam, mas ninguém metia a colher, porque não tinha autorização que nós temos hoje. Que era aquela frase, em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Exatamente, porque hoje, se num condomínio, vocês sabem que tem uma pessoa que sofre violência doméstica, chama a polícia. Entendeu? Dá o apoio a essa mulher. Leva essa mulher para uma unidade, para uma delegacia, se ela desejar, mas orienta. E quem é que fazia isso naquele tempo? Ninguém. Então, foi que eu tomei conhecimento de que o movimento de mulheres me mostrou que era muito comum. E tinham mulheres assassinadas que ficavam por aquilo mesmo. A mulher foi assassinada, era tentativa de homicídio e pronto. Entendeu? Impunidade. Ficava nisso porque era como se o marido tivesse direito de fazer aquilo, porque a mulher era dele. A teoria era essa. Então, hoje eu percebo, uma vez eu fui para um aniversário e tinha uma senhora da minha idade, mais ou menos. Aí eu comecei a conversar com ela, que era a mãe da aniversariante. Eu perguntei assim, me diga uma coisa, no tempo que você era jovem, acontecia isso? Acontecia. Podia namorar, podia se abraçar e beijar? Não. Tinha horário de namorar? Quer dizer, hoje em dia a gente tem mais liberdade, não é? Sim. Bem que pessoas jovens têm que ser orientadas para saber usar essa liberdade, né? Mas naquele tempo era assim, era seguir a regra. Se você seguir a regra, você vai ser feliz. Obedecer o pai e mãe vai ser feliz. Mas como é que uma mulher, uma jovem pode ser feliz se o pai e a mãe não se dão bem? Sim. E que aprendizado ela tem em casa? Ela ia crescer sendo submissa como a mãe estava sendo com o pai, porque a mãe só tinha esse jeito. E só tinha esse jeito. Ela ia falar mal do marido, ela ia ser recriminada. Ela tinha onde falar mal do marido? Ela não tinha. Eu conheço um caso de uma senhora que ela teve
o pai era muito ruim. E quando foi um dia, ele bateu nela muito e tudo mais. E o delegado da cidade, era uma cidade pequena, né, resolveu prender o camarada porque fez uma agressão na mulher, mas não porque ela era mulher dele, fez uma agressão. Era a mulher, a esposa. Era a mulher, mas assim, uma agressão que merecia ser preso, entendeu? Não porque dentro de casa, vamos dizer, mas agrediu ela. E ela foi... Aí o delegado, depois de que ele estava preso uma semana, mais ou menos, chamou ela e disse: a senhora quer que eu deixe ele mais uns diazinhos aqui? Ou a senhora quer que eu solte ele? Ele conhecia a mulher, né? Conhecia, era amigo. Ela disse: doutor, eu quero que o senhor solte ele, mas não para ele continuar aqui na cidade, que ele vá para outro canto. Se o senhor soltar para ele ir para outra cidade e que não venha mais aqui, pode soltar. Mas se for para deixar ele solto aqui, eu não quero, não. E o delegado fez isso. Fez uma troca. Entendeu? Disse: eu vou lhe soltar, você não merece ser solto, mas você vai ter que sair dessa cidade. Vai morar em outra cidade. Foi quando essa mulher se separou do marido. E deu certo? E deu certo. Ele ficou com medo de voltar, fez outra família. Entendeu? E os filhos dela com ele foram divididos. Quem escolheu ficar com a mãe ficou e quem escolheu ir com o pai ficou. Foi. Mas isso é um perigo, né, também? Mas eu quero dizer que foi uma saída dela. Na época. Porque não tinha uma lei para amparar. Então, houve essa negociação, né? Hoje, soltar e deixar... Não, hoje já piorou, né? Nesse sentido, mas ela tem a lei, né? Certo? E outra coisa também, sabe? A lei, ela não é apenas punitiva, ela é também educativa. É tanto que há a formação de grupos reflexivos, né? Tem uma lei, né? Onde os homens, obrigatoriamente, têm... Não sei se funciona isso aqui, Rose. Assim, em todas as cidades. Os homens, ao serem punidos por agressão à mulher, eles têm que passar por uma formação. E muitos homens deixam de ser agressores porque viram que aprenderam e refletem esse convívio com os grupos reflexivos e mudam de posicionamento. Porque eles reproduzem determinados comportamentos que eles aprenderam. Exatamente. Foi um aprendizado, é um aprendizado da vida dele. Olha, se ele imagina que esse homem viu o avô bater na avó, o pai bater na mãe, todo mundo da cidade sabia quem batia em quem, é normal isso para ele. É o que ele aprendeu. É o que ele aprendeu. Entendeu? E a gente estava falando sobre a questão das violências, né? Porque a própria lei prevê vários tipos de violência. E a gente estava comentando aqui que a senhora não conseguiu identificar um tipo de violência que a senhora sofria, né? Eu não sabia. Eu não... Quando foi descoberto que eu tomei conhecimento, né, de que realmente eu tinha sido vítima de... Então, eu comecei a participar dos encontros com o movimento de mulheres. E antes elas chegaram na minha casa e me conscientizaram. E o tipo de violência que a senhora sofria era qual? Se encaixava em qual dos tipos? Em todos. Em todos? As minhas filhas sofriam muito violência física. As minhas filhas tinham muito medo do pai. E durante os 4 meses que eu tive hospitalizada, elas sofreram muitas privações. Então, ele era muito violento. E quando eu consegui voltar para casa, depois que eu saí do hospital, eu passei 4 meses hospitalizada, que eu não reconheci minhas filhas quando eu cheguei em casa, porque elas estavam abatidas, tinham medo de se aproximar de mim, todas tímidas, só faziam olhar para mim e olhar para ele, talvez querendo me abraçar e não podia.
Com medo. Com medo. Aí isso foi num sábado e na segunda-feira foi que a gente se abraçou e se beijou. Então, elas ficaram... Tímidas, com medo mesmo. Elas olhavam assim. Aí eu cheguei, né? Mais ou menos 2 horas da tarde do aeroporto. Aí elas ficaram assim, olhando para mim. Olhava assim. Aí ele disse assim, bem, vocês já viram a mãe de vocês, deu um abraço nela e vão brincar porque ela agora precisa descansar. Aí me levou para o quarto. Porque a senhora, depois que levou o tiro, a senhora passou 4 meses fora. Foi. Né? Se cuidando, Tratamento, né? Tratamento de saúde. E quando voltou nessa circunstância, Foi. né? Aí foi quando eu vi as atrocidades pelas quais minhas filhas passaram. E as suas filhas, como é que elas lidam hoje, assim, tantos anos depois? Olha, as minhas filhas, elas quando eu consegui a separação, né, porque eu fiquei em cárcere privado, sofri uma segunda tentativa de homicídio, consegui fugir do cárcere privado. E as minhas filhas, aí ele tentou, demonstrando que era um pai amoroso, querer ficar finais de semana com as crianças. Aí foi negado, né? O advogado justificou que se ele estava respondendo um crime de violência, ele não podia pegar as crianças. Foi quando a gente se aliviou. Mas as meninas ajudaram muito, porque quando ele conseguiu ainda, ele pegou, elas tomou por 2 vezes, e a gente ficou temerosa dele fugir com as crianças, né? Uhum. Aí eu dizia assim para as meninas, seu pai quer sair com vocês no próximo fim de semana. Vocês querem sair com ele ou querem ir para a casa de fulano de tal, que vai ser o aniversário de Beltrano? Não, mamãe, a gente prefere ir para o aniversário. O que é que você entende disso? Uhum. Né? Elas não queriam voltar à convivência. Elas não queriam voltar com ele. Elas eram crianças na época, né? 3 meninas, né? Era. A mais novinha era novinha. Mas a outra, uma tinha 6 e a outra tinha 4 anos de idade. Uhum. Aí eu disse, pois olha, seu pai vem buscar vocês amanhã, então não tenham medo. Amanhã nós vamos, quando ele chegar, eu vou com vocês até a ele. Aí tinha uma grade no portão da minha casa que ele não entrava, né? Ficava só da grade para fora. Uma grade interna, mas ele ficava só. Aí eu dizia, aí ele chegava, aí eu dizia, as meninas têm um aniversário de uma prima, não sei o quê. As meninas preferem ir para o aniversário da prima, então hoje não vai ser possível você sair com elas. Aí ele, vocês querem mesmo ir para o aniversário de fulaninha? Pronto. Aí depois o papai vai embora, no outro sábado eu venho. Entendeu? Então, mas aí elas depois elas continuaram a conviver com ele, porque depois começou todo um processo judicial, né? Não, mas foi assim, quando aconteceu a primeira estratégia dessa, né? Uhum. A segunda e a terceira, ele desistiu de vir visitar as meninas. Entendeu? Ele cansou. E aí se distanciou. Se distanciou, voltou para... Porque ele mora no Rio Grande do Norte, né? Ele voltou para lá. Né? A gente sabe que tem um documentário, né, que foi lançado por uma plataforma, né, de conteúdo, uma produtora. E esse documentário, que foi lançado em 2023, ele traz a versão do seu ex-marido, né, assim, para os fatos, né? Então, esse documentário traz a versão, né, do seu ex-marido, do agressor e condenado, no caso. E esse documentário desmente, né? Assim, como se a história da senhora fosse uma mentira, né? Assim, o caso todo fosse uma mentira. Triste, Como é que a senhora recebeu essa... Eu fiquei muito triste, realmente muito triste, né? E assim, eu não acreditava como era que foi permitido essa divulgação, mas você viu que teve uma divulgação muito grande, com inclusive jornalistas, né, que eu até acreditava que era bom jornalista, né?
E foi muito triste, me trouxe muitas consequências psicológicas, sabe? Eu fiquei muito angustiada. Eu deixei de sair, porque eu fui abordada algumas vezes e eu tinha medo, né? Assim, que como estava sendo, dando uma versão totalmente diferente, Uhum. né? E a notícia ruim chega mais rápido do que a notícia verdadeira, não é? Sim. Então, realmente, eu me fiquei muito angustiada e eu me isolei, assim, em casa, entendeu? Uhum. Eu já não saía, né? Fiquei muito, muito presa em casa por conta disso, né? Isso abalou a senhora psicologicamente, assim? Exatamente. Então, você sabe que começou no ano de 2021, quando foi no Paraná, né? Um deputado, né? Eu tomei conhecimento, não foi nem pelas meninas, elas esconderam de mim, mas um amigo meu mandou. Você viu isso aqui? Era um deputado entrando na Assembleia do Paraná, pedindo para aquela Assembleia atendesse ao Marco Antônio, para ele contar a verdadeira história dele, a Dele, história que é o seu dele, ex-marido. exatamente, né? Para contar a verdade dos fatos, entendeu? Então, quando eu recebi isso, já fazia alguns dias que tinha acontecido. Aí eu fiquei muito abalada, né? Uhum. E realmente daí começaram as fake news, né? Começou a haver divulgação. E eu fiquei muito abalada e eu realmente recusei a sair. Aí, há 2 anos atrás, ainda não tinha as novidades de hoje, né? Que a gente tem. As meninas insistiram muito para eu ir fazer, ir no restaurante, né? Almoçar no Dia das Mães. E eu resisti. Mãe, nós vamos no horário mais cedo, que não tem muita gente. Aí a gente foi mais ou menos 11 horas da manhã, entendeu? Realmente a gente ficou num lugar reservado, assim. Depois foi que foi chegando pessoas, mas ninguém nem me viu, porque eu fiquei Uhum. lá atrás no local. Quando a gente foi sair, começou a chegar a gente, né? A gente já tinha acabado de almoçar. Aí que meu genro pediu a conta. Aí, quando todo mundo se levantou da mesa, aí o cantor do restaurante disse assim: Nós queremos dizer que está entre nós a Maria da Penha. Uhum. Espalhou a Uhum. notícia, né? Ela está se ausentando agora, mas ela almoçou conosco, não sei o quê, não sei o quê. E a minha neta tinha feito parabéns e a gente pediu, abriu um bolinho Uhum. lá, cantou parabéns para ela. Aí pronto, o pessoal do restaurante, né? Estava ali por perto, né? Aí veio falar comigo, tirar foto e tudo mais. Eu digo, pronto, eu não posso mais sair mesmo. Que as pessoas, né, me reconhecem para me parabenizar. Nesse caso, foi bem recebida, Fui bem né? recebida, mas pode não ser assim, não é? E aí dá medo, né? De É, sair é, e enfrentar uma circunstância. exatamente. E como é que a senhora se apoia ou no instituto, não sei, em defender a sua história mesmo com tantos anos depois, com esse documentário, enfim, com esses movimentos assim? Eu agora estou esperando que a repercussão do que foi descoberto agora, né, pelo Ministério Público, Sim, né, que ela tenha a mesma repercussão das fake news, entendeu? Que seja bem divulgado para que seja para reparado. que é uma reparação assim de mostrar, né, que aquela notícia realmente era uma notícia falsa e que a verdadeira notícia é essa, porque inclusive tinha documentos falsos naquelas informações dadas. Recentemente, o Ministério Público do Ceará determinou a retirada Foi. deste documentário, Uhum. né, deste canal de streaming, do documentário que conta essa versão da história da senhora. Né? Então, ele determinou essa retirada justamente alegando informações falsas. Exato. A senhora considera uma vitória? Uma vitória enorme. Para mim foi uma vitória para mim e assim um afago, né? Porque uma autoridade, né? Um Ministério Público, né? Divulgar isso e tomar posicionamento,
né, de punição a quem se comportou de uma maneira errada, né? Isso é que conforta a gente, né? A gente se sente confortada e que essa história todo mundo entenda que realmente são histórias de mentira, né? A quem interessa, a quem a senhora imagina que interessa contar essa outra versão? Porque a partir do momento que um documentário desse é lançado, né, e que ele vem dizer que a sua história é uma mentira, ele está querendo desqualificar, né, assim, a pessoa, né, e, consequentemente, a lei que tem o seu nome, né, assim. A quem interessa e o porquê, assim, a senhora vê isso? Assim? Eu acho que as mulheres se encorajaram. E muitos homens foram denunciados. E esses que não gostaram de serem acusados se uniram. Se uniram porque nesse grupo ele é formado por advogados que também lucram para defender esses homens, né? E eu acho que é um comércio, né, que favoreceu a um grupo que se favoreceu disso. Então, a força da lei está atrapalhando a vida de algumas pessoas que são unidas com... São homens que eram agressores e antes da lei existir, continuava sendo. Uhum. E muitos deles já foram punidos pela lei. Então, se juntaram para acabar com a lei. Porque desacreditando a minha história é uma maneira de enfraquecer a lei. Porque a lei foi criada em cima de uma mentira. É o que eles estão dizendo. Então, como é que o Estado aprova uma lei baseada numa mentira? Né? Então, é um desacreditar. Então, infelizmente, existem também mulheres misóginas que fazem parte do grupo. Né? Então, a senhora hoje Mas a maioria eu acho que são homens mesmo. A senhora hoje se vê como vítima de fake news? Isso, sou plenamente vítima de fake news. E eu acho que a notícia que fez com que o vídeo saísse do ar não alcançou a população que se beneficiou, assim, se sentiu feliz de achar que... O estrago é maior do que o reparo. Exatamente, exatamente. Você disse tudo. O estrago ainda não foi reparado totalmente, né? Porque aquilo que atende a um grupo, esse grupo tende a divulgar. E a gente sabe que existe muito machistas, então a divulgação é bem maior. Uhum. E quando a senhora fala de mulheres também, um dos argumentos que esse grupo tem, eu vi alguns comentários de YouTube, resgatando vídeos antigos, muitos comentários, é de que algumas mulheres também estavam se utilizando da lei de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Mulheres que não passaram por aquele determinado tipo de violência e utilizam a Lei Maria da Penha, né? Assim. Eu acho que pode ter isso, não duvido que haja, porque existem interesses e interesses. Tem o interesse do advogado, que vai lutar por essa causa. Uhum. Como é que se diz? Atender a uma mulher que se diz vítima sem ter sido, né? E tem o interesse também da própria pseudo-vítima, de se beneficiar daquilo, né, para ganhar uma causa. Mas isso, obviamente, não é a lei que está errada. Exatamente. É quem aplica a lei. Quem vai, né? E as pessoas que se utilizam dela, exatamente, né? Assim. De maneira errada. Tem uma frase que eu costumo dizer, é o seguinte: no meu caso, o meu caso demorou quase 20 anos para acontecer. E só não foi prescrito o crime por causa da denúncia que foi feita na OEA, né? Sim. Então,
os advogados de defesa, todos tentaram protelar ao máximo. Adiaram vários julgamentos, entendeu? Porque o movimento de mulheres estava em cima e quando ele via aquele movimento, né, bandeiras e tudo, né, dizendo que vai ser julgado hoje e tudo mais, Eles faziam de tudo para que prescrevesse. Para prescrever. Porque o crime aconteceu em 1983 e somente após 19 anos é que ele foi preso. Foi exatamente. E foi Demorou preso 19 anos do crime meses. até a prisão. E ele ficou preso 2 anos. Exato. Em regime fechado. Em regime fechado. Mas, assim, você vê que até a própria Comissão de Direitos Humanos da OEA, quando ela fez o seu relatório final, ela colocou que o Brasil não havia respondido aos questionamentos da OEA. Quer dizer, o Serginho, o Cladem e eu denunciamos o Brasil na OEA. A OEA analisou o processo e pediu informações ao Tribunal de Justiça e não houve esse retorno. E, então, depois de 4 anos, foi que saiu o relatório final da OEA dizendo o seguinte, que como não obtivemos respostas do Brasil, foi decidido isso. Encerramento imediato do processo, a prisão do agressor e mudanças legislativas. Ou seja, houve ajuda internacional para que o caso realmente fosse concluído aqui no Brasil. A maior vitória foi essa. O estopim de toda a história de hoje, né, foi depois da condenação do Brasil pelo OEA. O resultado positivo. Foram 19 anos até ele ser preso, ficou 2 anos em regime fechado, depois mais alguns anos em regime semiaberto. Exato. E depois hoje ele está solto, né? A senhora considera que foi feita justiça? Olha, eu acho que foi, porque de qualquer maneira ele foi preso. E a justiça maior foi a gente ter uma lei batizada com meu nome, resultado da injustiça que estava acontecendo. Entendeu? Foi a injustiça do procedimento dos advogados que fez com que a justiça fosse feita. Através da fé. A gente falou eu queria voltar um pouquinho da questão dos tipos de violência para que as mulheres pudessem, se a senhora puder falar um pouquinho sobre isso, como identificar, né? Assim, quais são esses tipos de violência que uma mulher sofre, seja no ambiente doméstico, no ambiente familiar, no ambiente das relações afetivas. Porque muitas vezes as pessoas pensam na violência física, né, que é a mais visível a olho nu, né? Mas quais são as violências e o que a senhora orientaria, que orientação a senhora daria para mulheres que podem estar sofrendo algum desses tipos? E quais seriam esses tipos, só para a gente... O que prevê a lei também? Certo. Olha, a violência física é a mais fácil de ser identificada, né? Porque deixa marca no corpo, né? E a mulher pode ser orientada e ir para a delegacia e mostrar e começar o processo. Mas a violência psicológica não deixa marca no corpo. Ela pode ser interpretada como que ela é assim mesmo, né? Que a mulher é nervosa mesmo por natureza, quer dizer, ela sofre aquela violência porque ela é proibida de ir para qualquer canto, ela não pode estudar, ela não pode trabalhar, ela tem que aguentar do jeito que ele vem. E ele a maltrata psicologicamente, mas ela não tem como mostrar que ela sofre uma violência. É mais complexo de identificar e de comprovar, né? Assim. Eu tenho um textozinho aqui que eu sempre levo, porque eu não decoro muito, não, eu tenho dificuldade de decorar,
Mas eu gostaria de deixar de falar aqui o seguinte, ó. Sempre nas minhas palestras eu coloco isso aqui. Você já ouviu algum homem dizer que vive aterrorizado, temendo os ataques da mulher? Ou que foi abusado sexualmente pela mulher? Ou tenha se isolado dos familiares e amigos por pressão ou vergonha da situação que está vivendo? Você já ouviu algum homem dizer que tenha perdido a liberdade de ir aonde quiser, de trabalhar ou de estudar? Ou vive assustado por não conseguir proteger os filhos? Você já ouviu algum homem dizer que vive pisando em ovos para não despertar a ira da mulher? Era o que eu fazia. Entendeu? Tenha perdido a autoestima e esteja afetado psicologicamente? Ou tenha deixado a mulher e que acabe sendo morto por falta de proteção? Aposto que você não conhece. É isso. É isso. Eu queria ver esse seu álbum. O que a senhora traz aí? A senhora trouxe esse álbum Não, aqui. eu trouxe porque isso aqui... O que a senhora reúne aí? Curiosamente, Não, gostaria é porque de saber. como eu faço a palestra, tem os slides que estão aqui E eu a cola. aí exatamente, aí eu fico passo o outro, entendeu? Uhum. Que aí e eu aí tem fotos da senhora, né? Eu vi que passei, tem uma foto. Eu vi que passou foto essa da aqui, senhora. né? Aqui, deixa eu ver. Posso ver? Pode. Aqui são os temas das palestras, né? Exatamente. É aqui a capa do seu livro. Exato, Sobrevivi, posso contar. É. Esse livro é de 1994. É. Ele não estava preso em 1994. Não, estava. Não, foi quando eu lancei, porque ele havia sido julgado por 6 votos a 1 e os advogados dele pediram anulação do julgamento. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a dizer... Aí demorou, né? O julgamento só foi anulado, parece que foi em 96. Aí eu comecei a escutar dos movimentos de mulheres. Eu perguntando, você acha que o tribunal vai anular um julgamento que o camarada foi preso, foi condenado por 6 votos a 1? Vai anular? Sabe qual foi a resposta que eu escutei? Não se iluda que no Poder Judiciário também existem machistas. Então, isso me despertou para escrever. Eu sobrevivi. E realmente foi anulado, né? Quer dizer, mas quando foi anulado, eu já tinha escrito o livro. Porque eu tive medo de ser anulado como foi, mas aí eu escrevi o livro. E o livro conta a história da senhora, né? Eu trago para o livro as contradições dele mesmo, conta a história, e eu trago também as contradições que ele disse no tribunal. Tem que ser feito agora o documentário do livro. Hein? A resposta, o documentário do livro agora. Pois é. Né? Porque, enfim, a senhora tem que recontar a sua história e recontar. Exato. E recontar. É porque, às vezes, a gente tem tanta ânsia de contar que, às vezes, pula algum pedaço, né? Sim, que, às vezes, não dá a sequência exata. É uma longa história, né? Assim, do princípio. São 20 anos, né? Foram 20 anos e ainda tem... E a história continua. Exato. A história continua. Porque com essas fake news, né? A história continua. É isso mesmo. A gente falando aqui das mulheres que passam por violência, eu trouxe aqui uns dados para a gente falar um pouquinho. Sim. Dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero no Brasil, de 2005, mostram que 61% das mulheres que enfrentam violência não registram ocorrência. E 7 em cada 10 não solicitam medidas protetivas. O que leva as mulheres a não fazer a denúncia? Olha, elas vivem o ciclo da violência doméstica. Porque a mulher, quando ela está envolvida sentimentalmente,
ela sempre perdoa, não é? Quando o amor acaba, é mais fácil ela, né? Quando ela só leva a porrada, é mais fácil ela tomar uma decisão. Mas se ela leva a porrada e depois recebe flores, promessas de amor, entendeu? Vive uma nova lua de mel. Aí vem o ciclo. Aí vem o ciclo, entendeu? Como quebrar esse ciclo? É a conscientização, exatamente, através da informação que existe esse ciclo, né? Que ela pode ser orientada, né? Onde ela vai se orientar no próprio 180 ou no Centro de Referência da Mulher, porque é importante que aonde ela for, ela entenda que ela está vivendo um ciclo. E que no final do ciclo, ela pode ser assassinada. O final do ciclo é o assassinato dela. Ela tem que ter É, medo exatamente. de que isso aconteça para que ela tome a atitude. Que ela se conscientize. Por exemplo, a primeira vez que ela sofre violência, se ela procurar se informar sobre os direitos e ela conhecer que existe o ciclo, ela começa a observar. Então, quando ela começar a observar que realmente é isso, quando ele bebe, ele é uma pessoa ótima, mas quando bebe, ele bate em mim. Se ele não quer deixar de beber, então vai continuar batendo nela. Entendeu? Então, ela tem consciência de que ele não vai deixar de ser agressor porque prometeu não ser mais agressor. Ele vai continuar sendo agressor. Conselho que a senhora daria para mulheres que estão passando por algum tipo de violência? Eu acho que se ela não tem uma pessoa conhecida, um amigo, uma parenta, que seja de uma área, assim, uma psicóloga, como é que se diz, uma assistente social que lida com essa questão, né? Que ela ligue para o 180 e tire suas dúvidas. E que ela procure uma pessoa amiga que tenha conhecimento sobre essas coisas e que procure conversar com ela, porque ela vai ser orientada melhor. Porque, por exemplo, ela tem uma pessoa que saiu do relacionamento violento, que ela procura essa pessoa para se informar. E conseguir sair desse ciclo. Para conseguir sair desse ciclo. A gente teve um caso agora recente no Brasil, da Juliana Soares. Eu acho que a gente tem alguma imagem dela. Eu vi. Aqui levou 61 socos. 61, né? Ela levou 61 socos num elevador, né? Imagens das câmeras, né? As câmeras do circuito de segurança registraram esse momento e essa imagem circulou aí o Brasil inteiro, né? E ela recebeu a Comenda Maria da Penha. Foi, né? Foi, no Rio Grande do Norte, né? Em Natal. A senhora acredita que casos como o dela, né, o da Juliana, que ganham uma grande repercussão nacional, eles ajudam a conscientizar a sociedade? Qual o impacto? Eu acho que sim, porque é uma cena muito triste, mas eu acho que muitas mulheres, se não sofreram uma cena em casa igual, mas elas têm medo de sofrer. Porque muitas vezes elas não sofrem porque conseguem fugir, né? E certamente quem sofreu nesse nível já sofreu até chegar nesse nível. Exatamente, né? Então, eu acho que, de qualquer maneira, a empresa se posicionando, né? Assim, combatendo, mostrando, expondo o agressor, não só a vítima, mas o agressor também, porque o agressor tem que ser dado visibilidade a uma atitude covarde dessa, entendeu? E que ele seja punido exemplarmente dentro da lei, porque não tem para onde correr, né? A senhora teve algum contato com a Juliana? Não, tive então. O que a senhora diria para ela? Eu diria dar os parabéns. Eu ia perguntar, você já sofreu quantas vezes antes esse tipo de violência? Né? Então, está comprovando o que a estatística que mostra que o assassinato não ocorre como primeira violência.
é o final de uma série de violências. A senhora, então, parabeniza aí a Juliana pela coragem, Exatamente. né, de estar Foi enfrentando. muito bom a exposição dela. E outra coisa, o raciocínio dela rápido, de não sair do elevador. Não foi ela que raciocinou que tinha câmeras e que se ela saísse não teria como provar? Né? Ela teve um raciocínio muito presente e foi isso que evitou que ela precisasse falar muito, porque as imagens mostraram tudo. E a comprovação, né? A comprovação exato. Porque já pensou, uma mulher sofre o que ela sofreu e não tivesse a câmara? Como é que ela ia justificar que foi daquela maneira? Que história ela tinha que contar e ia terminar... contar e recontar. E recontar, e depois o advogado dele ainda botar casca de banana e... como é que se diz? A história dela ficar na dúvida se ela que está contando a verdade ou se é ele. A lei vai completar 20 anos no próximo ano. O que avançou de lá para cá? O que mudou na sociedade? E o que avançou assim, de lá para cá? Assim, como é que a senhora vê o impacto dessa lei que leva o seu nome no nosso país? O que a senhora faria assim, de balanço desses 20 anos? Eu acho que o balanço é positivo. Você vê que as grandes cidades elas têm um acolhimento para as mulheres. A Casa das Mulheres Brasileiras, também a Casa da Mulher Brasileira, que é uma política pública, né, de grande efetividade, não só porque acolhe a mulher nas necessidades, mas também porque ela tem o projeto de capacitar a mulher para uma atividade financeira, né? Sim. Né? Porque a dependência financeira muitas vezes exatamente. É um fator ali de permanência, né, na relação. Até porque, primeiro, ela não teve a oportunidade de ter a sua independência financeira. E segundo, porque ele não permite que ela o tenha. Que ela o tenha, exatamente para ela ser uma dependente. Então, a senhora vê nesses 20 anos avanço e tem ainda desafios, como a senhora colocou, né? Assim, em especial hoje das pequenas cidades, né? A cidadezinha do interior, o pequeno município. E das prateleiras Maria da Penha nas unidades de saúde do Estado, né? E a prateleira Maria da Penha nas escolas públicas, para que essa prateleira possa despertar no ensino daquela escola os benefícios da Lei Maria da Penha. Essa prateleira foi criada da seguinte maneira. Em todos os cantos que eu viajei, eu ficava com a cartilha que aquela unidade, né, da cidade fazia, né? Então, tinha cartilha do que é violência física. Aí, tinha uma cartilhazinha, né, descrevendo o que é violência psicológica, o que é abuso sexual. Então, eu guardei, entendeu? E, depois desse movimento todo sobre a lei, né? Então, a Rosaí, né, me ajudou e disse, vamos criar com essas cartilhas uma prateleira nas bibliotecas. Entendeu? Então, essa prateleira, nós já temos o esboço dela. Nós estamos finalizando, junto com o SEDEC, esse projeto ser... De prateleira Maria da Penha nas bibliotecas das escolas. Das escolas, exatamente. Então, nós já inauguramos muitas prateleiras Maria da Penha, mas a gente está querendo um padrão de prateleira, entendeu? E também essa prateleira tem que estar presente nas unidades de saúde. Sim. Porque se ela está ali na sala de espera, qualquer mulher pode se interessar por uma cartilha daquela. Ali mesmo ela lê, porque é rapidinho. Entendeu? É a educação, né? É a educação. A senhora fez 80 anos este ano. Foi. Aquele número redondo, né? 80, né? As décadas que a gente vai fazendo as reflexões, assim.
que a senhora fez, assim, alguma reflexão nos 80, né? Os 80 fechando, assim, o que a senhora mais se orgulha na sua trajetória ou de algum arrependimento na sua trajetória nesses 80 anos de idade? Não, eu não me arrependo em nada, só me arrependo de ter acreditado numa pessoa que prometeu ser uma coisa e era outra, né? Mas aí, isso aí é o destino, né? Mas eu não me arrependo de nada, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho, porque foi uma caminhada muito dura, né? Muito dura para mim, para minha família, para meus amigos, mas eu saí do fundo do poço, graças ao movimento de mulheres. Porque se eu tivesse recuperado a saúde física, mas não tivesse recuperado a minha saúde mental pelo que eu faço, não é? Eu não estaria feliz, com certeza. E hoje eu sou feliz, porque eu tenho saúde mental para continuar na luta. E essa própria luta é combustível para a É senhora? combustível porque a gente vê muitos avanços. E se revolta quando a gente vê descasos também. Eu comecei perguntando, mas vou voltar à primeira pergunta para a gente ir chegando na reta final aqui da nossa conversa. Eu falei que tem a Maria da Penha Pessoa, a Maria da Penha Lei e a missão, né, que se misturou ao longo de todos esses anos, assim. E aí eu perguntei como é que a senhora lidou da vida pessoal e a vida pública, né? Assim, a senhora falou que foi muito duro, né? Como é que ficou a vida pessoal da senhora ao longo dessa trajetória? A senhora conseguiu cuidar da vida pessoal para além da missão enquanto símbolo dessa luta, né? Desse combate? Olha, a minha vida pessoal está interligada, né? Então, por exemplo, eu tive uma vida pessoal feliz, porque enquanto eu não podia cuidar enquanto eu não podia cuidar da minha vida família, a minha família se encarregou disso. Então, minhas irmãs fizeram o meu papel em levar crianças ao médico, em levar para a escola, entendeu? Todo esse apoio que a gente costuma fazer. E elas fizeram por mim, entendeu? Quer dizer, sem esse apoio eu não poderia me dedicar, eu poderia... A essa causa. Com a causa, né? Então, eu mesmo com dificuldade, eu ia para os eventos das mulheres, né? Não era constante como hoje, mas quando me convidavam e tinha possibilidade de eu ia. Entendeu? A senhora teve uma rede de apoio. Enorme. Né? Para dar conta das suas 3 filhas. Exatamente. Eu assisti uma entrevista de uma das suas filhas, uma que lançou um livro. A Filha da Lei. Né? Uma das tuas 3 filhas, eu não decorei o nome dela. É a Cláudia. A Cláudia. E aí, na entrevista, ela falou que a senhora não tem muito tempo para a vida pessoal, não. Exato. Ela se cuida de mim. Que é muita agenda, né? Muita agenda, muita agenda. A senhora, a sua profissão de farmacêutica, a senhora conseguiu exercer? Não, eu tentei, eu passei um período de licença de saúde, né? Uns 2 anos, mas aí me deram todo o apoio para eu ir, mas aí não dava mais não, entendeu? Aí eu ainda tinha muitas sequelas do coisa, então eu resolvi me aposentar mesmo. Se aposentou e dedicou ao ativismo. Exato, Quer deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Eu acho o seguinte, que nós estamos numa época em que nós mulheres temos conhecimento sobre os nossos direitos. Muitas vezes, não como deveríamos, mas se a gente já tem algum conhecimento que muitas mulheres se salvaram por causa desta lei, que a gente procure se informar sobre ela. Porque permanecer na violência pode estar próximo do fim dessa mulher. Porque a violência, ela nunca cessa por si só, né? Ela acaba quando a mulher toma uma decisão, quando o agressor toma uma decisão de não continuar sendo um agressor se essa decisão for cumprida, muito bem, mas se não for,
que essa mulher tome a decisão de sair daquele relacionamento. Senão, ela vai ser a próxima vítima. Tem uma frase que eu escutei, que diz assim: a prisão está cheio de homens que agrediram as mulheres, mas o cemitério está repleto de mulheres que perdoaram os seus agressores. É isso. Muito obrigada, viu, Dona Maria da Penha? Tudo de bom nos seus 80 e mais estrada que tem aí pela frente. Se Deus Força. quiser. E muito obrigada por participar aqui do episódio com a gente. Eu que agradeço esse espaço tão importante que você nos deu. Obrigada. Quer dizer alguma coisa? No episódio de hoje, a gente recebeu a ativista social e símbolo do combate à violência contra a mulher, Maria da Penha. Peço que você engaje com o nosso conteúdo, compartilhe, deixe o like, o comentário e, é claro, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigada e a gente se vê no próximo Urbicast.